iniciar esse culto com uma oração. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado pelos adolescentes, Senhor, esse grupo que vai fazer o futuro dessa igreja. Muito obrigado porque o Senhor nos vai mandar a palavra através do Renato. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos fazer a leitura bíblica que está no boletim. Jeremias 29:11. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Agora vamos ficar de pé para cantar o hino 309. Mais perto quero estar.
ainda de pé, eu gostaria de chamar o grupo de louvor para cantarmos seus cânticos. Então, agora que eu gostaria de chamar o irmão Vinícius para o momento de intercessão. Quem quiser ter um pedido de agradecimento ou de um pedido, pode vir aqui na frente. O Vinícius vai fazer a oração hoje, mas eu quero aproveitar só para dizer que hoje estamos comemorando o aniversário do irmão Moisés, que está fazendo 103 anos de idade. Ele não aparece no boletim porque o registro oficial dele foi feito alguns dias depois. Naquela época era um pouco mais difícil, então ele só vai aparecer no nosso boletim na semana que vem, no registro oficial. Mas hoje a família comemora o seu aniversário. Vamos orar por ele, porque ele está no hospital, não está muito bonzinho, e então ele precisa ser lembrado nas nossas orações, com a nossa gratidão e o nosso pedido. Então, como o Miguel falou, aqueles que quiserem vir aqui à frente apresentar-se ao Senhor nesta oração. O Vinícius vai orar por alguns nomes que a gente já tem, por quem a gente tem orado, e os irmãos podem vir. Uma das pessoas que estão incluídas nas nossas orações é irmã Sônia, mãe do Rogério, do Leandro, da Pâmela, que ela está no hospital, provavelmente agora de manhã está fazendo uma cirurgia bastante complicada. Ela teve uma hemorragia e ela está no hospital, provavelmente fazendo a cirurgia hoje. Então vamos orar por ela, pedir que Deus acompanhe, que ela esteja bem, que logo esteja recuperada. E amanhã a irmã Geni, que vai estar no hospital fazendo uma cirurgia na sua vista. Vamos pedir que Deus também acompanhe a sua vida, que ela esteja tranquila, sinta a presença de Deus cuidando dela e que logo também esteja bem conosco outra vez. E vamos continuar orando pela Priscila, e vim aqui com a Eleia, e vamos pedir que Deus continue abençoando a vida dela e cuidando nesse tempo difícil. Ela tem sentido muitas opressões, o comportamento dela está muito estranho e ela não tem podido estar conosco aqui. Vamos pedir que Deus cuide muito da sua vidinha lá e ela tenha comunhão com Deus onde ela estiver. Deus a proteja das intervenções malignas e também a proteja lá no seu coraçãozinho dos sentimentos. A gente não entende muito bem a sua vidinha, o seu comportamento, mas que ela seja cuidada pelo Senhor. Lembre de orar pela Priscila também. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Quero te pedir, Senhor Deus, pela Priscila, que está bem doente, Senhor Deus, está no hospital. Quero te pedir para que o Senhor a cure, Senhor Deus, para que ela volte a ser ela mesma, Senhor Deus. Também quero te pedir pelo irmão Moisés, que está fazendo 103 anos, Senhor Deus, porque o Senhor abençoe o resto da vida dele. Também quero te pedir pela Sônia, que o Senhor possa abençoar a vida dela em tudo que ela possa fazer. Também quero te pedir sobre as pessoas que estão aqui na frente, Senhor Deus, para que elas consigam alcançar o Senhor e no futuro estar do seu lado, Senhor, junto conosco. Quero te pedir para que o Senhor ajude em cada problema dela, Senhor Deus, relacionamento, financeiramente, para que o Senhor ajude a resolver todos esses problemas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Um domingo de manhã tão bonito desses,
e nós podemos cantar que o nosso Deus é o nosso respirar. Vou pedir para que vocês fiquem de pé e nesse momento você pode cumprimentar quem está ao seu lado, quem está atrás, na frente, e vamos juntos cantar que este é o meu respirar. Oi. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Deixa-me respirar, Senhor. Todos juntos. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Bondoso Deus eterno Pai, Senhor, aqui nós estamos em Tua presença, Senhor, declarando e cantando que não somos nada sem Ti, ó Pai. Senhor, conduza estes momentos, conduza a nossa igreja, porque o Senhor é a pedra angular. Ó Pai, Tu és um Deus que é sobre todas as coisas, que mandou o Seu Filho para morrer em nosso lugar. E por isso nós Te agradecemos, ó Pai. Nós não somos nada sem Ti, ó Pai, mas graças a Jesus que morreu na cruz, nós temos a Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Agora vamos cantar o hino 202, Ele é meu e teu Senhor, para os dízimos e ofertas.
Agora eu gostaria de chamar o Mateus para agradecer os dízimos e ofertas. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado pelos dízimos e ofertas que foram entregues hoje. Abençoe as pessoas que estão sem empregos e têm empregos bons. Abençoe todo mundo. Obrigado por tudo. Abençoe as crianças, os adolescentes e os jovens dessa igreja. Obrigado pela igreja maravilhosa que o Senhor nos deu. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu gostaria de chamar o Rafael de Santos Souza para minha inspiração musical. Lamentações 3, de 21 a 23 diz: Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Amém? Estava cego, andei, agora posso ver a graça que me fez temer meus medos, sim, livrou. Quão preciosa foi a hora que primeiro eu criei. Sem mais grilhões, livre hoje estou. Meu Deus, meu Salvador, me resgatou. Sua graça chove sobre mim, preciosa graça, amor sem fim. Deus prometeu cuidar de mim, seguro nele estou, meu escudo e porção será. Enquanto eu viver,
livre hoje estou. Meu Deus, meu Salvador, me resgatou. Sua graça chove sobre mim, preciosa graça, amor sem fim. Agora eu queria chamar o irmão Renato para nos levar a palavra de Deus. Bom dia, irmãos. Tudo bem? Primeiramente, queria agradecer aos irmãos por essa oportunidade de estar aqui, né? E quando o Felipe me fez o convite, né, para organizar o culto da manhã com os meus pequenos aqui, e aí você corre atrás de um, corre atrás de outro, acerta a oração, acerta a direção, acerta os dízimos e ofertas, quem vai fazer a parte dos hinos, né? E só que aí, por último, depois que eu me dei conta que faltava um pastor, né? E aí eu me dei conta que o pastor teria que ser eu mesmo, né? Então, hoje até coloquei uma camisa para disfarçar um pouco, né? Mas não tinha o terno e a gravata. Mas eu fico feliz porque a Bíblia é algo que eu tenho muita particularidade com isso, gosto de ler muito. E foi o que mudou minha vida, o que tem mudado a cada dia, né? Eu sei que eu não sou nem um pouco digno de estar aqui, de compartilhar isso com os irmãos, mas eu também penso se eu for esperar aqui na terra me tornar digno para falar disso, eu não vou poder falar nunca, né? Porque digno mesmo eu não serei nunca aqui nesta terra, né? A gente luta com as dificuldades e tenta se aprimorar a cada dia. Mas eu fico feliz porque essa igreja foi onde as coisas mudaram para mim, né? E onde elas continuam mudando, pelo carinho dos irmãos, né? Em especial aí o pessoal da terceira idade, né? Sempre tem as senhoras aí, quando elas me veem, me abraçam, me beijam, e eu fico muito feliz por isso, né? Porque às vezes eu não entendo porque elas gostam tanto de mim, né? Mas eu fico feliz por isso e agradeço por ter um local onde eu pude encontrar a Deus, onde eu tenho aprendido a cada dia. Então sou muito grato a isso, né? Fico muito feliz por isso. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esperança. É algo que geralmente quando eu tenho as oportunidades de falar, eu falo de algo que está ali, que vem para mim na semana, e algumas coisas vão acontecendo e você vai sentindo que a direção daquilo que tem que ser falado é mais ou menos aquilo que você tem sentido na semana. E eu estava pensando muito sobre a palavra esperança, né? E aí me perguntei primeiro para mim mesmo, né? Gostaria de perguntar para os irmãos o que nós temos esperado, né? O que nós temos esperado aqui nessa terra? Será que a gente tem esperado que um dos nossos parentes estejam aqui conosco? Ou a gente tem esperado uma cura? Ou a gente tem esperado um bom emprego? Então, tem muitas pessoas por aí esperando diversas coisas. Infelizmente, a gente vive num mundo onde o dinheiro é o mais importante. Então, tem muitas pessoas esperando pelo dinheiro e de uma maneira totalmente descontrolada, né? A gente entende que tem pessoas que matam por dinheiro. Então, uma pergunta que fica para a gente hoje, o que a gente tem esperado, né? E a gente vai fazer algumas leituras. Eu vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias no livro de Salmos. Salmo 40. O livro de Salmos é um dos livros que eu tenho como preferidos, né? Tanto o livro de Salmos, Eclesiastes e o Evangelho de Provérbios também, e o Evangelho de João. Esses são os 4 livros que eu gosto muito, são os meus preferidos, né?
E aqui a gente vê diversas situações no livro de Salmos, principalmente de um dos grandes profetas, um dos grandes reis, que foi o rei Davi. E no Salmo 41, eu vou ler para os irmãos, gostaria que vocês prestassem atenção. Davi, ele diz o seguinte: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro. Então aqui nós temos, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Então nós vemos aqui Davi colocando a sua esperança no Senhor. A gente sabe da história de Davi, né? Ele teve muitas lutas, muitas dificuldades, muitas angústias, muitos problemas, mas ele sempre esperava no Senhor, em todos os momentos, né? Então Davi esperava a Deus em suas lutas. Então todas as lutas que ele teve, inclusive nas épocas de guerras, ele esperava no Senhor, né? Mas a sua esperança também era uma esperança em ação. Então ele não ficava lá dentro da cabaninha dele, né, esperando no Senhor de braços cruzados. Então ele tinha aqui a luta, ali nas suas batalhas, mas ele não depositava as suas forças em si próprio, ele depositava as suas esperanças e as suas forças em Deus. Então o que a gente tem como exemplo a partir disso é que a esperança ela também requer um pouco de ação. Então aonde que nós temos esperado, né, diante das nossas lutas? A gente tem ficado em casa com os braços cruzados, ou a gente tem esperado em oração, esperado em louvor, esperado aqui na igreja, participando dos estudos bíblicos, dos cultos, onde tem sido uma fortaleza para todos nós? Então nesse primeiro ponto eu vejo que Davi, ele nos ensina que a esperança ela requer ação, né? E esse esperar no Senhor é algo dinâmico, não dá para ficar esperando de braços cruzados. Um segundo ponto, lendo alguns versículos do livro de Salmos, é que Davi passou por muitas tribulações e angústias, né? A gente sabe que em algum período da história ele foi muito perseguido, né? O rei Saul não aceitava muito que Deus transferisse o seu reinado para ele. Então aquilo foi muito angustiante para ele, de sofrer todas aquelas perseguições, mas mesmo assim ele esperava no Senhor, né? Ele esperava que um dia aquilo ia ser resolvido. E essas angústias e tribulações, elas não duraram um dia, não duraram uma semana, elas duraram meses, anos, e em alguns momentos ele esteve em momentos de maior tranquilidade, mas em outros momentos as tribulações voltavam, as dificuldades voltavam. E assim acontece com a gente também, né? A gente tem momentos que o mar está mais calmo, outros momentos que ele está um pouco mais agitado. Mas no geral é algo que o próprio Deus nos avisou, né? Que nesse mundo nós teríamos aflições e teríamos que ter bom ânimo. Então nós temos que estar preparados para as tribulações, para as angústias, para as perseguições, e ter a esperança também de que um dia isso vai acabar, né? Às vezes ela acaba por alguns momentos aqui na nossa vida, mas a gente já tem que se preparar, porque a gente sabe que vão vir outras, né? Então às vezes eu brinco com os meus amigos que eu sempre digo que eu estou o tempo inteiro agitado, eu sempre estou. E às vezes eu penso que isso não vai mudar muito, né? Porque eu acho que não tem jeito. Eu digo que eu vou chegar até os 90 anos. E aí eu sei que até os 90 anos essas tribulações, essas angústias, elas virão. E eu tenho que estar preparado para enfrentá-las. Então daqui, pelo exemplo de Davi, a gente também pode entender que nas tribulações e angústias a gente tem que ter uma esperança, né? Muitas pessoas têm esperado em homens, têm esperado nos seus bens materiais, que de alguma forma aquilo vai suprir as suas necessidades, né? Mas a gente tem o privilégio de entender que a gente pode esperar em Deus, que a gente pode esperar que tem uma solução. Então a gente não está sozinho. E é nesse momento que a gente não entra em desespero, porque a gente sabe que tem alguém que pode nos ajudar, que é o próprio Deus. E nada melhor do que contar com aquele que criou todas as coisas, que tem o domínio sobre todas as coisas. Então mais uma lição que Davi nos ensina é que diante das tribulações e angústias e perseguições, nós podemos esperar no Senhor também, sempre em oração, em louvor, aqui na casa de Deus, onde foi que Ele nos colocou, né? Então se hoje nós estamos aqui sentados, não foi por nossa vontade própria, foi porque de alguma forma Deus nos dirigiu para que nós pudéssemos estar aqui hoje.
né? Então esse é um privilégio que nós temos também. E aí tem a questão dos nossos erros, dos nossos pecados, né? E que é algo também que nos persegue, que nos rodeia dia após dia, e a gente fica aflito, porque a gente sabe que a gente tem que resolver, que não dá para deixar escondido embaixo do tapete. É algo que a gente tem que resolver, e a gente sabe que a gente vai morrer nessa condição, mas a gente não pode deixar aqui e ficar acomodado diante dessas circunstâncias, né? A gente sabe que Davi cometeu alguns pecados que para a sociedade eles são terríveis, né? Então a gente sabe que Davi cometeu um adultério juntamente com um homicídio. Então, para um profeta de Deus, para um rei escolhido por Deus, cometer um adultério e cometer um homicídio, então eu penso que aquilo foi algo muito grave. Mas aí Davi, ele mais uma vez, ele esperou no Senhor. Então ele se arrependeu, né, de coração, verdadeiramente, e reconheceu que aquilo estava errado, né? E também ele foi o homem suficiente para entender que aquilo iria lhe trazer as consequências do seu erro, né? E ele enfrentou essas consequências. Então, mais uma vez, a gente pode perceber que Davi, ele esperou no Senhor também diante dos pecados. Então isso é uma grande lição para a gente também. E a gente não vai conseguir combater os nossos pecados e os nossos erros com as nossas próprias forças, né? A gente sabe que isso é impossível. Algumas coisas a gente consegue mudar com mais facilidade, outras são mais difíceis, mas a gente sabe que sozinho lutar diante de uma sociedade que nós nascemos, que se converte para o erro, é muito difícil, né? Infelizmente a gente nasceu em um meio que está totalmente corrompido, e a nossa natureza ela é corrompida. Então, se nós não temos Deus para nos dar a referência, para mostrar para que lado devemos seguir, fica muito difícil. A gente acaba nos deixando levar para o erro e acabamos ficando sem esperança. Então, Davi nos ensina que diante dos pecados é possível também ter esperança de que a gente vai vencer isso. A gente vai vencer dia após dia e a gente vai vencer na eternidade também, que é onde nós deixaremos de ser pecadores. Então fica mais uma lição para a gente também de ter essa esperança. E só que nesse caso também, assim como nós vimos anteriormente na questão das lutas e tribulações, a esperança ela tem que estar atrelada à ação. Não dá para esperar de braços cruzados. Nesse caso dos nossos erros e pecados, a esperança ela também está atrelada ao arrependimento. Então não dá para esperar em Deus, esperar que as coisas se resolvam sem arrependimento. Então o arrependimento ele tem que estar amarrado no nosso pescoço todos os dias, para que a gente se lembre que nós somos fracos e que sozinho não vai dar para prosseguir. Então nesse caso a esperança ela tem que caminhar junto com o arrependimento também, senão a gente fica numa esperança em vão. Não dá para esperar sem se arrepender, então a gente vai estar nos enganando a nós mesmos. E a gente pode notar também diante dos salmos que Davi escreveu, que ele tinha também uma esperança mesmo na morte. Então na situação que ele cometeu o adultério com uma das mulheres do seu soldado, com a mulher do seu soldado, ele teve um filho por conta desse erro que ele cometeu, desse pecado que ele cometeu, e Deus falou que ele não ia, que esse filho não ia viver. Então, eu imagino que tenha sido algo muito duro você receber uma palavra do próprio Deus dizendo que o teu filho vai morrer. Então, penso que não foi nada fácil para ele, mas também nada muito fácil para Batseba, né? Que no momento ali era a mulher dele. Então eu penso que esse erro trouxe uma consequência terrível, que foi a vida do seu próprio filho. Mas mesmo assim ele tinha uma esperança, né? Então enquanto o seu filho estava ali adoecido, então Davi todos os dias orou ao Senhor, esteve ali nos seus jejuns, oração, esperando que Deus tivesse misericórdia e não levasse o seu filho. Mas Deus já tinha determinado que a história seria assim, que o seu filho não viveria. E ali você começa a olhar na história, né, os seus empregados ali, todos observando aquele comportamento de Davi,
né, que enquanto seu filho estava adoecido, estava orando todos os dias, buscando a Deus, e ele não comia, estava totalmente debilitado. E quando os seus empregados lhe deram a notícia que seu filho havia morrido, ele se levantou e continuou com a sua vida, continuou com os seus afazeres. E aí os seus empregados acharam aquilo tudo muito estranho, porque enquanto o seu filho estava adoecido, Davi estava orando. Depois que seu filho morreu, ele cessou ali suas orações, seu jejum, e foi continuar com a sua vida. E os seus funcionários acharam aquilo tudo muito estranho. E ele disse algo importante, que o filho dele não estaria com ele, mas ele iria até o seu filho, né? Então aqui Davi nos dá uma lição de que nem a morte pode nos tirar a esperança quando estamos atrelados àquilo que Deus nos prometeu. Então a esperança de Davi, a partir da morte do seu filho, não foi mais a esperança de que ele seria curado, mas foi a esperança de que um dia ele iria reencontrar o seu filho. Então muitas vezes aqui a gente percebe por meio das orações que os irmãos muitas vezes ficam entristecidos com algumas doenças que estamos passando e algumas doenças que os seus familiares estão passando. Eu não sou Deus, mas às vezes eu imagino que tudo isso é obra do Senhor, né? Então na vigília nós falamos que sobre essa questão da família, né? Então muitos irmãos creem, né, verdadeiramente, isso é a palavra de Deus, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. A gente tem aquela outra mensagem que diz: crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Então muitas vezes eu procuro entender e quero entender de que isso é uma obra de Deus também. Então muitas vezes aquele teu parente que não aceitou muito aquilo que nós aceitamos, que esteve por muitos anos com o teu coração endurecido, talvez essas dificuldades, essas doenças nas quais eles estão passando, seja um momento ali de quebrantamento. Talvez seja nesses momentos onde aquele dia que você falou alguma palavra, aquele dia onde você mandou um versículo bíblico, talvez seja nesses momentos onde essa palavra penetrou. E talvez ali mesmo, sem a gente entender muito, seja um momento que seja de salvação para ele. Então a gente sabe que muitas pessoas vão se salvar ali nos seus leitos de morte. E que nós possamos também viver essa esperança de que Davi viveu. De que muitas vezes nós vamos perder os nossos entes queridos, perder nossos amigos, nossos familiares, e de que não teremos a resposta de Deus de que eles estejam aqui nessa vida, mas que nós possamos ter a esperança de que nós vamos ao encontro deles também. Então acredito que é nessa fé que a gente tem que viver. E a gente sabe que Deus também trabalha dessa forma. Então nós mesmos somos exemplos disso, né? Então a maioria de nós aqui que estamos aqui presentes hoje, nós não viemos aqui até a igreja Ebenezer, não viemos aqui escutar o que Deus tem para falar por nós por livre e espontânea vontade. A maioria de nós estamos aqui hoje porque nós passamos por algum tipo de dificuldade, né? Passamos por alguns momentos de tristeza e reconhecemos que não dá para andar sozinho, que precisamos ter uma esperança em Deus. Então por isso que nós estamos aqui hoje. Então a gente deve compreender também que algumas pessoas precisam ali de uma intervenção mais forte de Deus. Muitas pessoas vão ser salvas por meio de um câncer, por meio de um infarto, por meio de um AVC, porque muitas vezes o nosso coração é duro. Então Deus utiliza muitas vezes esses males para o próprio bem, e a gente deve agradecer por isso também. Então eu vejo hoje, eu gosto muito de usar minha vida como exemplo. Então se não fosse alguns momentos de crise, certamente eu não estaria aqui hoje. Então agradeço a Deus por esses momentos de crise também, e acho que é assim que a gente deve caminhar, sempre nessa esperança também. E um outro ponto importante que serve de exemplo para nós, justamente vai de encontro àquilo que eu perguntei para os irmãos no começo da mensagem: o que nós temos esperado. Então eu vejo que nossa maior esperança é a esperança de que um dia a gente encerre o nosso ciclo aqui e possa estar nos céus com Deus. A gente sabe que é muito difícil de imaginar algo que a gente ainda não pode ver, né? Ainda que a gente chegue lá em Apocalipse e leia algumas passagens que dão um pouco a entender de como vai ser os céus, né? A gente ainda não pode ver isso. Então, infelizmente, na nossa condição carnal, é muito difícil às vezes de acreditar
ou de ver o quão bom aquilo é sem ver. Então a gente muitas vezes critica Tomé, mas muitas vezes nós somos iguais, a gente quer ver para crer. Então é difícil de imaginar como seria o céu e aquilo que Deus tem reservado para nós, para todos nós. E muitas vezes isso nos atrapalha, porque a gente fica cego diante dos nossos problemas. A gente acaba nos fechando nos problemas do trabalho, nos problemas de relacionamento, nos problemas de família, e às vezes acaba se esquecendo de que a gente tem um lugar reservado, assim quando o nosso ciclo aqui na Terra se encerrar. Então, quando você começa a ler os livros os textos de Salmos, principalmente aqueles que Davi escreveu, vocês irão notar que em quase todos os seus escritos, Davi coloca que ele espera a salvação. Então isso me chamou muita atenção, porque não é algo que nós estamos acostumados a dizer, né? Então, quando muitas vezes perguntam para a gente o que você está esperando de Deus, a gente fala que a gente está esperando diversas coisas, mas por último a gente muitas vezes esquece de dizer que a gente espera a salvação. E se não for para a gente esperar a salvação, é em vão que nós estejamos aqui. Então, se não for para a gente esperar uma vida melhor, uma vida futura, uma vida após a morte, eu não sei se vale a pena a gente acordar os domingos de manhã, vir aqui aos domingos à noite, estudar a palavra de Deus, se não for para a gente esperar isso. Porque se for para a gente esperar o que o falso evangelho, o evangelho de televisão tem oferecido para as pessoas, a nossa fé é em vão. Se for para a gente esperar um emprego melhor, se for para a gente esperar uma saúde perfeita, se for para a gente esperar que todas as coisas estejam tranquilinhas, eu acho que a nossa fé ela acaba sendo em vão. Então Davi ele também nos ensina a esperar salvação, a esperar por dias melhores, a esperar de que um dia todas as coisas irão ser resolvidas. Eu vou pedir para os irmãos agora abrirem no livro de Salmo 27. Eu vou ler alguns trechos também que vai de encontro daquilo que a gente está falando. Então eu vou ler para os irmãos podem só acompanhar. O Salmo 27, de 1 a 3, ele diz o seguinte: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Nesses versículos de 1 a 3, Davi ele mostra aquilo que a gente conversou já anteriormente, de que diante das suas guerras e dificuldades, ele estaria confiando e esperando no Senhor. Ele não diz aqui que eu sou Davi, no passado eu matei um urso, eu derrubei Golias, então eu sou muito forte, pode vir, né? Que eu tô pronto aqui para vocês. Mas ele sempre coloca o Senhor na frente, e assim deve ser assim com nós também. Então nós não devemos fazer nada sem fazer uma oração, sem colocar Deus em primeiro lugar. Certamente, se a gente fizer isso, se for da vontade de Deus, a gente vai vencer e vai conquistar aquilo que nosso coração desejou. Se não for da vontade de Deus, não vai acontecer, mas mesmo assim nós estaremos confiantes. No versículo 7 do Salmos 27, Davi diz assim: Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. No versículo 7, Davi também nos mostra que ele esperava também as respostas do Senhor através de suas orações. Então muitas vezes nós fazemos algumas orações, só que nós temos que entender que não é no nosso tempo. É claro que às vezes a gente tem aquele ditado que é bem popular entre nós, que diz o seguinte: temos que esperar
o tempo do Senhor. Vamos esperar no tempo do Senhor. Só que muitas vezes a gente não está fazendo nada, e aí não adianta ficar esperando só em Deus se a gente não fizer a nossa parte. Então nós temos que certificar de que nós estamos fazendo a nossa parte, né? Nós estamos fazendo as nossas orações, e aí sim a gente vai esperar no Senhor. Então aqui Davi, ele fala que é interessante, que ele fala que ele está esperando as respostas do Senhor, né? Então algumas respostas a gente recebe de imediato, outras a gente recebe na semana seguinte, outras demoram meses, outras demoram anos, né? Eu conheço pessoas que oraram pelos seus filhos para que estivessem juntos na igreja por 30, 40 anos. Eu fico imaginando que é muito difícil você esperar 40 anos por algo que você tem pedido a Deus, né? Às vezes eu percebo na minha própria vida que eu tenho recebido algumas respostas de orações de que eu já havia me esquecido. Orações que eu fiz no passado, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, às vezes até quando criança, né? E eu já tinha até me esquecido, porque é uma coisa que os anos passaram, eu comecei a pedir outras coisas, e assim acontece com a gente também, a gente tinha esquecido. Só que Deus é tão bom que Ele nos lembra, e Ele fala: no teu coração lembra que você pediu isso há anos atrás? Então agora está acontecendo. Então, por mais que a gente tenha a nossa memória às vezes falha, e a minha é bastante assim, né? Inclusive hoje eu esqueci o meu resumo da pregação, aí eu voltei em casa lá correndo para buscar. Então, por mais que a gente esqueça, as nossas orações, elas não são em vão. Então, quando elas são feitas de coração, Deus ouve, e a gente fazendo a nossa parte, no momento exato Ele vai fazer aquilo que o nosso coração deseja, sendo isso da vontade de Deus. Então, mais uma lição que Davi nos dá é que ele também esperava a resposta das suas orações. No versículo 13, ainda do Salmo 27, diz assim: apesar disso, essa certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Apesar disso, essa certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Então aqui, Davi também nos ensina que as respostas de Deus, aquilo que Deus tem para a gente, também acontecem ainda nessa vida. Então, apesar da gente esperar a salvação, que é uma vida futura, que é uma vida após a morte, então a gente pode esperar algumas coisas aqui na terra também. Então eu não estou querendo dizer para os irmãos que é errado a gente esperar que um parente seja curado, ou que a gente tenha um emprego melhor, ou que algum familiar venha estar junto conosco, aqui reunido conosco. Então isso é lícito também. Que a gente tem que entender que algumas coisas vão acontecer aqui em terra e outras não. Então, apesar da gente esperar por uma vida futura, esperar a salvação, Davi nos ensina que a gente tem que esperar os bons feitos do Senhor aqui na terra também. Então a gente tem que sim viver essa esperança de ter dias melhores. A gente tem que se dedicar. É claro que isso não pode estar em primeiro nas nossas vidas, de se dedicar, de ter uma condição melhor para a nossa família, de ter os nossos parentes aqui junto conosco. Então a gente tem que dedicar e esperar nisso também. Porque é promessa de Deus também que algumas coisas, alguns bons feitos vão acontecer aqui nessa vida também. Então Davi nos dá essa lição também de que, apesar de que quase todos os salmos que ele escreveu, ele dizia que esperava na salvação, ele esperava também que ele venceria as suas guerras, que ele venceria as suas dificuldades, que ele venceria todas as suas tribulações, e que ele ainda colheria os bons frutos de Deus aqui na terra. Então, às vezes eu fico pensando quantas coisas Deus já me deu, Deus deu para a minha família, para a família de vocês também. Então, às vezes coisas pequenas que para a gente não valoriza tanto, né? E hoje eu creio que todos nós que estamos reunidos aqui, a gente tem condição de se vestir, tem condição de comer, tem condição de ter um lar. Então, tantas coisas que Deus nos deu aqui em terra que outras pessoas não têm. Então, só isso já é motivo de agradecimento, né? Muitas vezes a gente reclama de coisas pequenas, né? E não consegue enxergar tudo aquilo que Deus já nos deu aqui em terra, né? Então essa é a promessa de Deus também, de que a gente vai colher alguns benefícios aqui na terra também, como todos nós já temos colhido, né? Às vezes a gente precisa tirar um pouco das vendas dos nossos olhos e ver tudo aquilo que Deus já nos deu. No versículo 14, Davi diz assim: esperem no Senhor, seja forte, coragem, esperem no Senhor. Então aqui a esperança ela também está atrelada
a coragem. Então não dá para a gente esperar com medo das situações. Então a palavra de Deus, ela nos ensina a ser forte, a ser corajosos. Então por mais que às vezes a situação esteja difícil, a gente precisa ter coragem, né? E a gente precisa se renovar a cada dia e tirar forças da Bíblia, daquilo que Deus nos deixou escrito. Então muitas vezes nós passamos por algumas dificuldades e queremos uma situação de comodismo, de ficar lá no cantinho, né? De ficar, às vezes é necessário esse momento de reflexão, mas a gente não pode andar como coitadinhos durante a vida inteira. Então muitas vezes é necessário que a gente nos levante das nossas camas, que por mais que nós estejamos desanimados, a gente lute para que a gente se mantenha em pé, porque é a palavra de Deus também, né? Que a gente espere e espere com coragem, né? Então a gente percebe que a esperança e o esperar não é simplesmente ficar sentado esperando, né? Então a gente começa a entender que a esperança, ela requer ação, a esperança, ela requer arrependimento, a esperança, ela requer fé, a esperança, ela requer paciência. Então a esperança, ela está atrelada a outras questões também, que é importante que nós possamos refletir. Então esperar não significa acomodar. Então o esperar de Deus, ele é dinâmico, não é um esperar parado. É claro que em algumas situações a gente tem no nosso coração de que a gente fez a nossa parte, em oração, em ação, em arrependimento, em fé, e aí já não tem mais muito realmente o que fazer. Aí é justamente esperar aquilo que Deus tem para nos responder. Mas mesmo assim, antes disso a gente teve alguma dinâmica. Então não foi um simples esperar deitado, de braços cruzados e sentados. Então basicamente é isso, irmãos, e eu espero que a gente se renove a cada dia. A gente sabe que lá fora a situação é difícil. Muitas vezes eu brinco com alguns amigos meus que quando nós estamos aqui dentro, parece que é parte do céu, né? É um pouquinho daquilo que a gente vai vivenciar no futuro. Porque quando a gente pisa o pé para o lado de fora, a coisa complica. A pressão é muito grande. No geral, as pessoas querem atropelar as outras e aquela ganância toda, e a mentira, e diversos tipos de situações que a gente vê realmente essa divisão entre luz e trevas. Então que nós possamos, ainda que seja uma vez por semana, 2 vezes por semana, estar aqui para nos renovar, porque certamente se não fosse os domingos onde nós estamos aqui aprendendo sobre Deus, e durante a semana também é importante que a gente esteja lendo a Bíblia e nossas orações, certamente o nosso barco ele já teria naufragado, porque a gente não tem condições de lutar sozinho contra a opressão que é exercida lá fora, né? Então eu sempre digo que o domingo aqui para mim, além da semana, né, que eu tenho as minhas leituras, o domingo para mim é aquele combustível para que eu possa enfrentar mais uma semana. E eu sei que vai ser assim sempre. Então se não fosse aqui os domingos, e aí quando tem os períodos que eu não posso estar aqui nos domingos, eu tento reforçar as leituras, porque senão não tem jeito, o barco afunda. Então que a gente possa esperar, mas esperar de maneira dinâmica, para que no futuro a gente possa ter aquilo que nós buscamos. Hoje nós temos o que Deus nos proporcionou em parte, mas um dia a gente vai ter por completo. E tem um versículo, 2 Coríntios 2 Coríntios 2:9, ele fala que nem olhos, nem ouvidos, nem o coração humano é capaz de entender aquilo que Deus tem preparado para todos nós. Então eu penso que é algo magnífico, e quando a situação estiver difícil, eu acho que a gente tem que olhar para o céu e lembrar de que a gente tem algo muito melhor, a gente tem algo que ainda está por vir. E ainda que a morte chegue até nós,
a gente pode se lembrar daquilo que Paulo disse também, de que a morte é lucro. Então, às vezes eu brinco com algumas pessoas, eu falo que quando minha mãe morrer, eu não vou chorar. Talvez vocês me encontrem aqui no velório dando risada, porque eu sei que ela foi para um lugar bem melhor, né? E eu fico muito feliz de ver os irmãos aqui também. Quando chegar essa hora, vai ser um momento de tristeza, porque a gente conviveu com essa pessoa de muitos anos, mas eu penso que vai ser muito mais um momento de alegria. Então, se por acaso eu chegar a morrer primeiro do que vocês, lá na capelinha vocês podem até fazer uma festa lá, colocar uns bolinhos, uns sucos, então podem ficar à vontade, porque eu estou indo para um lugar melhor. Então essa é a esperança de que a gente tem que viver, essa certeza que a gente tem que ter, né? Então, por mais que a gente tenha dificuldades, acho que estar com Deus, tenho certeza absoluta de que estar com Deus é lucro. Por mais que a gente tenha algumas perdas materiais, algumas perdas emocionais, algumas perdas aqui nesse ciclo onde nós estamos, então no final vai ser tudo lucro, né? Então, que maravilha saber que a própria morte vai ser lucro para a gente. Então é nessa esperança que a gente tem que viver. Eu espero que os irmãos guardem isso no coração e que a gente possa se lembrar de que a gente sempre tem uma esperança, tanto aqui na terra como nos céus. Vou pedir para vocês agora, para a gente encerrar, para todos vocês pegarem os seus boletins, e a gente vai ler agora aquilo que Deus tem projetado para nós. Então talvez esse seja um versículo que você tenha que ter lá no ímã da geladeira da tua casa, na cabeceira da tua cama, amarrado ali na tua porta. Talvez esse seja um versículo que você tenha que carregar no teu coração, e nós vamos ver todos juntos, ok? 1, 2, 3 e... Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Amém? Obrigado, irmãos. Então, oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui apresentando e dirigindo o louvor, Senhor, esse culto. Muito obrigado pelos meus colegas, pelos adolescentes, Senhor. Muito obrigado pelo Renato que nos deu essa mensagem, Senhor. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém.
Bom dia, irmãos.